Pronto, querida. Pronto. Só um minutinho que eu estou voltando para gravar aqui também na voz e vou entrar aqui. Bom dia a todos, mais uma vez. Namastê, Hare Krishna. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gouda Bhakta Vrinda. Temos a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1. Capítulo 1, canto 1 e verso 20. Vamos com a leitura em sânscrito. Kirtavan kila karmani sahara mena keshavaha atimartyani bhagavan kudah kapata manushaha. Tradução. Agora eu vou botar a tradução aqui, só um minutinho. O Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama actuaram como seres humanos e assim, disfarçados, executaram muitos actos sobre-humanos. Mais uma vez, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama actuaram como seres humanos e assim, disfarçados, executaram muitos actos sobre-humanos. Gratidão. Gratidão a você, Andréia, querida. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, hoje eu estou com essa responsabilidade de fazer a contextualização dessa obra, meu Deus. Então, antes de eu falar sobre o verso, eu quero lembrar vocês de umas instruções que são dadas aí no Sadhana, antes da gente começar o Mahamantra, que diz Shravana, Kirtana e Vishnu Smarana. Então, eu vou fazer um comentário sobre essas palavras antes da contextualização do verso e falar um pouco mais sobre o significado mais abrangente disso aqui, né? Que é um agradecimento que eu vou fazer ao nosso Shiksha Guru, Devananda Prabhu, que está proporcionando para a gente essa oportunidade única de praticar essas 3 instruções, né? Então, Shravana foi ouvido Prabhu uma aula sobre a imensidão da importância de aprender sobre essa escritura que é o Srimad Bhagavatam. Kirtana é o poder estar aqui com vocês e explicar essa escritura. E Vishnu Smarana é que, através do estudo desses versos, da compreensão dos versos, que eu, pessoalmente, passo, né, a semana toda meditando neles, que não é fácil, né, é difícil você ter que pensar nisso. Então, isso é Vishnu Smarana, que é uma maneira da gente se absorver pensando constantemente na personalidade de Deus.
Então, aqui ficou registrado aqui o meu agradecimento ao Prabhu e a Devi também, que me ajuda muito. Muito bem. Então, agora eu vou começar aqui com a contextualização desse verso 20. Então, né? O que é o verso 20 do capítulo 1? Capítulo 1 se chama As Perguntas dos Sábios. Então, eu acredito que, assim como eu, né, esse texto, né, assim, são tantas informações que, às vezes, eu preciso colocar aquilo assim numa certa ordem para eu, né, poder entender o que eu estou falando. Então, eu pensei em colocar aqui os versos anteriores num contexto cronológico para falar sobre esse verso 20 especificamente. Então, só relembrando que esses grandes sábios se reuniram na floresta de Naimisharanya, e a determinação deles era discutir sobre as providências que deveriam ser tomadas para proteger a humanidade da era de Kali Yuga, né? Essa era de Kali que estava começando. Krishna, nessa ocasião, já havia desaparecido do planeta, ele já tinha ido lá para o seu planeta celestial, lá para Vaikunta, e esses sábios precisavam deixar instruções claras para o bem-estar da humanidade. E aí decidiram fazer essa assembleia. Então, o grande conhecedor do Srimad Bhagavatam, que era o sábio realizado, que é chamado aí o Sutta Goswami, ele que foi indicado para responder 6 perguntas que os sábios tinham, né? Sábios bolaram 6 perguntas e esse Sutta Goswami, que era assim o suprassumo, foi indicado para responder essas perguntas. E essas perguntas seriam as diretrizes que deviam ser seguidas agora em Kali Yuga, e um sábio chamado Shaunaka foi que fez essas perguntas a Sutta Goswami em nome de toda aquela assembleia que estava ali reunida. Então, até esse verso 20 que nós estamos lendo hoje, foram feitas 5 perguntas. A 6ª e última pergunta é o último verso desse capítulo, que vai ser falado na sexta-feira. Então, vamos rever aqui essas 5 primeiras perguntas, para a gente entrar na contextualização do verso de hoje, propriamente dito. Então, as perguntas dos sábios, que eram as instruções para serem, né, tomadas agora em Kali Yuga, a primeira pergunta seria: o que seria aconselhado para a humanidade para que ela encontrasse a felicidade permanente, mesmo nessa era de ferro, a Kali Yuga que estava prestes a começar? Na segunda pergunta, os sábios pediram a Sutta Goswami que lhes explicasse a essência de todas as escrituras. Naquela época, havia muitos e muitos textos sagrados. E nessa era de Kali, seria muito difícil estudar isso tudo. Primeiro que os seres humanos agora têm uma vida muito curta, não iam dar conta de conhecer todos esses textos. Em Kali Yuga, nossa memória é muito fraca. Então, os sábios pediram a Sutta Goswami que fizesse um resumo dos principais princípios védicos. Então, essa foi a segunda pergunta, né? A segunda questão, um resumo dos principais princípios védicos. A terceira questão
Eles queriam saber com que propósito Krishna vem ao mundo de tempos em tempos. E por que ele tinha aparecido no ventre de Devaki como o filho de Vasudeva? A quarta pergunta, eles queriam saber como é que Krishna cria e mantém. E qual a finalidade dessa simulação que a gente chama de mundo físico, né? Esse mundo dito material? Qual a finalidade disso? E a quinta pergunta, os sábios gostariam de saber sobre os passatempos transcendentais de Krishna, que seriam as lilas de Krishna. Então, essas foram as 5 primeiras perguntas, e o Srimad Bhagavatam vai se desenvolver, né, dando as respostas para tudo isso. Isso foi o que aconteceu até agora, né? E nesse verso 20 de hoje, o sábio Shaunaka diz, eu vou repetir o verso: o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama atuaram como seres humanos, e assim disfarçados, executaram muitos atos sobre-humanos. Então, para contextualizar aqui, Balarama, para quem não sabe ainda, era um irmão mais velho de Krishna. Krishna e Balarama eram filhos de Vasudeva. Só que Balarama era filho da rainha Rohini e Krishna era filho da rainha Devaki. Né? Devaki, Vasudeva, isso a gente já viu lá no Krishna Lila. Mas aí eu lembrando que naquela época os reis tinham mais de uma esposa. Era necessário que houvesse herdeiros para o trono, para a manutenção da dinastia. Então, Krishna era filho de Devaki e Balarama, filho de Rohini. Mas Balarama era uma expansão de Krishna, que o acompanhou nessa lila. Mas, como diz aí no verso, eles atuaram disfarçados como seres humanos. Então, Krishna e Balarama cresceram em Gokula Vrindavana, como crianças comuns, eram vaqueirinhos, tinham seus amiguinhos, suas amiguinhas. Krishna foi criado por mãe Yashoda e seu pai, Nanda Maharaja. Quando ele ficou adolescente, foi para Mathura conviver com seus pais biológicos, seus familiares. E dentre os seus familiares, ele foi conviver com seu primo Arjuna, que era da dinastia dos Pandavas. Quem já viu a Bhagavad Gita, que, né, o Arjuna que lutou contra os Kurus na batalha de Kurukshetra. Então, nenhuma dessas pessoas da convivência de Krishna tinha noção de que ele era a suprema personalidade de Deus e que ele havia aparecido nesse mundo, nessa época, né, prestes ao início da Era de Kali, com a função de restaurar a justiça, a ordem e demonstrar o caminho da autorrealização que ia ajudar, né, a gente atravessar esse momento que nós estamos, né, todos aqui vivendo, essa Kali Yuga. Mas aí, né, o que aconteceu? Quando Krishna, já adulto, estava com Arjuna lá no campo de batalha de Kurukshetra, vocês que já estudaram aqui a Bhagavad Gita com a gente, né? Aí Arjuna está deprimido, com medo, extremamente confuso. Aí Krishna, naquele momento, fala a Bhagavad Gita para Arjuna e mostra para Arjuna a sua forma universal. Vocês lembram disso? E aí
né, para Arjuna não vai haver mais nenhum disfarce, nenhuma dúvida, porque ele vai ver que Krishna realmente é a suprema personalidade de Deus. E para quem não lembra, né, da forma universal, Krishna, em algum momento no capítulo 10, foi no verso 42, Krishna fala para Arjuna: com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo o universo. E aí Arjuna ficou super confuso e talvez, né, meio incrédulo com isso. E aí começa o capítulo 11, a forma universal, e Arjuna diz que deseja ver como é que Krishna entrou nessa manifestação cósmica e que deseja ver esse ser ilimitado, esse eu universal. E aí Krishna diz: mas você não vai poder ver com esses seus olhos atuais. Vou te dar olhos divinos para que você observe a minha opulência mística. E aí, como o Prabhu diria, né, Krishna instala lá um aplicativo em Arjuna e ele é capaz de enxergar, né? Ele vê todas as opulências de Krishna, vê sua forma universal, as expansões ilimitadas dos universos num só lugar, tudo ali. Ele fica tão abismado com aquilo, tão que ele diz: chega, para mim já está bom, não aguento mais. Aí Krishna vai lá, desinstala o aplicativo e Krishna volta a ver, e Arjuna volta a ver Krishna como seu amigo, seu primo, na sua forma normal, que ele conhecia até aquele momento, que era disfarçado de ser humano, né? Então, naquele momento, não só Arjuna, como o rei, todos, né, aqueles sábios que estavam, aquele sábio que via, que estava contando para o rei cego. Então, todo mundo viu o que estava acontecendo, todo mundo ouviu. Então, foi provado ali que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Então, meninas, é isso. Essa foi aqui a contextualização do verso 20. Vou aqui parar a gravação. Mas antes, vamos fazer as reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estou muito agradecida por essa oportunidade de estar aqui explicando esses versos para vocês.